Olá, caros alunos do curso de licenciatura em Filosofia. Estou aqui com o professor Rui e nós temos alguns recados importantes para vocês, ok? Primeiro, eu quero falar do ENAD, que nós vamos ter esse ano. O curso de licenciatura em Filosofia participará do ENAD. Então, pessoal, quem é que faz a prova? Aqueles alunos que já têm aí 80% ou mais da grade, da matriz curricular concluída e que estão com previsão de conclusão do curso até o mês de julho de 2018, tá? Pessoal aí que vai fazer o ENAD tem um simulado para fazer lá no AVA, disponível na sala Oportunidade de Ampliação da Formação. Então, pessoal, não deixe de fazer o simulado. Quando que será o ENAD? O ENAD acontecerá no mês de novembro, no dia 26 de novembro, tá? Ele acontece às 13h30, horário de Brasília. Mas é preciso, pessoal, chegar ali entre o meio-dia e as 13 horas, porque às 13 horas os portões irão se fechar e não tem mais como entrar. Lembrando que é necessário, quem é convocado para fazer o ENAD precisa fazer, senão não conclui o curso, não pode receber o diploma, tá? A nota do ENAD, a participação do ENAD ficará registrada no seu histórico escolar do ensino superior, certo? Então, pessoal, muita atenção com relação a isso, né? Os alunos que irão participar do ENAD, também tem lá os ingressantes, que nós aqui na instituição, nós vamos inscrever todos, tá? Mas quem fará a prova? Os alunos concluintes, como eu expliquei, aqueles que já têm 80% da matriz curricular concluída estão com previsão de conclusão do curso até julho de 2018. Agora o professor Rui tem algumas questões importantes para falar com vocês aí, pessoal, com relação à nossa tutoria, não é mesmo, professor? Isso. Tem algumas questões que eu tenho observado ao responder os alunos no canal de tutoria, e o que eu vou falar para vocês é com o objetivo assim, de melhorar o nosso processo de comunicação, né? Tanto no sentido de agilizar as respostas para vocês, e até inclusive de facilitar essas mesmas respostas. Então, algumas vezes eu tenho que pedir que o aluno novamente esclareça alguma questão que ele pede de informação. Então, quando você pedir, né, alguma informação a respeito de algum problema, por exemplo, tenho alguma dúvida com relação a alguma questão, seja do simulado, seja da POL, ou seja da prova discursiva ou prova objetiva. As questões para nós, elas não aparecem na mesma numeração que elas aparecem para vocês. Então, se você foi a questão número 1 da prova objetiva, então você tem que dizer para nós, né, uma parte do conteúdo da questão, porque daí nós conseguimos localizar essa questão. Senão eu vou ter que retornar para você uma pergunta dizendo qual é o conteúdo, daí você vai ter que responder para mim, então vai demorar. Então, coloque o máximo de informação possível sobre o que você quer saber, para eu não ter que novamente mandar uma outra pergunta, e daí demora mais ainda a resposta para vocês, tá? Uma outra questão que tem acontecido às vezes, alguns alunos têm colocado uma mesma pergunta em 2 ou até 3 disciplinas diferentes. Então, eu quero saber uma dúvida, por exemplo, sobre por que não saiu o resultado da nota da prova discursiva de uma tal disciplina, né? E aí, a mesma pergunta ela é colocada em 2, 3 disciplinas diferentes. Então, veja, você está fazendo o mesmo trabalho 3 vezes e eu tenho que dar a mesma resposta 3 vezes. Então, quando você tem uma dúvida, né, basta perguntar uma única vez, que a gente responde também uma única vez. Então, facilita para vocês e também vai facilitar para nós. Isso abre a possibilidade de eu poder atender outras 2 pessoas, né, no mesmo momento, tá? Uma outra situação também que tem acontecido, né, e isso é mais recente, talvez seja influência aí do fenômeno WhatsApp, né, que tem cada vez mais tomado o tempo das pessoas. Alguns alunos têm mandado perguntas para nós, ao invés de colocar todo o texto da dúvida numa única pergunta, né, ele entra lá na disciplina, né, vamos pensar, por exemplo, filosofia da mente, né? Então, ao invés de ele colocar toda a dúvida de uma única vez, então ele manda uma primeira parte da pergunta, daí enviar. Aí ele manda uma outra parte da pergunta, enviar novamente.
como se fosse quando a gente conversa lá pelo WhatsApp, né? Que a gente não coloca o texto completo. A gente vai mandando por partes aquilo que a gente quer conversar com o outro. Então, ter mais essa objetividade, porque assim, cada vez que você envia uma parte da pergunta, é uma resposta que eu tenho que dar para você. Né? E às vezes, quando eu abro lá o canal de tutoria, né, aí tem lá, por exemplo, uma parte do texto. Entendeu, professor? Aí eu vou entendi o quê? Né? Aí eu tenho que recuperar todas as conversas anteriores para entender o que esse aluno estava perguntando. Né? Então, e aí eu tenho que. Aí, se esse aluno, por exemplo, mandou na disciplina, naquela tutoria, por exemplo, ele mandou 6 textos diferentes, eu vou ter que responder 6 vezes o que poderia ser respondido uma única vez. Né? Então, cuidado com essas questões na tutoria para facilitar para vocês e facilitar para eu poder responder mais rapidamente para vocês, né? Agilizar essa resposta para vocês. E o que nós queremos, né, vai haver algumas mudanças, né, na tutoria, né, no encaminhamento das perguntas, né, o professor Luiz depois pode explicar um pouco melhor, né, já que algumas questões vocês vão poder perguntar diretamente ao setor, né, ao respectivo setor, porque, por exemplo, quando vocês mandam uma pergunta, às vezes, com relação ao estágio, né, tem coisas que eu posso responder e tem coisas que é o setor de estágio que é o encarregado de responder. Né? Mas o que nós queremos é que no canal de tutoria a gente cada vez mais receba e que vocês cada vez mais mandem dúvidas com relação ao conteúdo das matérias, né? Que a gente privilegie esse espaço como um espaço de formação principalmente. Também seja um espaço de tirar dúvidas, questões administrativas, acadêmicas, mas que a gente converse principalmente sobre questões de conteúdos. Então é isso. Não sei se o professor Luiz tem mais alguma coisa para acrescentar. Bom, isso mesmo. Então nós vamos cada vez mais ampliar esse canal de atendimento e claro que isso vai refletir na melhoria do curso de um modo geral. E pessoal, a tutoria é esse espaço importante onde você tem aí contato com os professores. É claro que alguém está ali para filtrar as questões que são colocadas e quando é necessário nós fazemos contato daí com o professor da disciplina mesmo, com alguém que é especialista naquele conteúdo, também para responder com qualidade para cada um de vocês, tá certo? Pessoal, com relação ao estágio também, e TCC, portfólios, demais trabalhos que nós temos no curso. É muito importante se atentar ao calendário, às datas que são colocadas, tá? É muito ruim quando nós temos que ficar abrindo exceções, tá? Nós não queremos trabalhar com exceções. Afinal, temos aí um bom prazo para realizar as atividades. Então, vamos atentar para o calendário e não deixar tudo aí para o último dia, para a última hora, que aí pode acontecer um monte de imprevistos, né? Energia elétrica, internet que não funcionou e nos atrapalha e depois não tem a nota, etc. Então, o melhor jeito para a gente não ter esses percalços, esses problemas, é planejar e fazer as coisas dentro dos prazos. Então, eu peço a colaboração de vocês, da mesma forma que nós também vamos aí disponibilizar tudo, colocar tudo para vocês dentro dos prazos previstos para o melhor funcionamento do curso e, claro, pensando aí no melhor aprendizado de vocês. Como vocês podem perceber, estamos aqui com essa nova ferramenta para conversar com vocês, para responder às solicitações de vocês. Então, fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, para sugerir, para opinar. Estamos sempre abertos aí às sugestões, às dúvidas, às reclamações de vocês, tudo que vocês tiverem aí para nos auxiliar. Então, contamos sempre com a participação de vocês também nos nossos fóruns, nas rádios web e todas as atividades que nós aqui propomos no curso. Tá certo, pessoal? Um grande abraço, ótimos estudos para vocês.